meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre como a crise que a gente está vivendo no mundo afeta diretamente a moda, causando o movimento mais importante que a gente vai ter nesse ano, que é a Recession Core, ou a moda da recessão. A gente sempre fala aqui no canal como moda, comportamento, política, consumo, economia, enfim, tá tudo conectado. Então, pra conferir esse papo, já sabe, né? Chega deixando o teu like e vem comigo. Canal ainda não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda e o papo de hoje é um dos que eu mais amo ter aqui com vocês, que é contextualizar o momento que a gente vive e mostrar como isso influencia diretamente a moda. Então não é novidade pra ninguém que a gente saiu de anos pandêmicos e que de lá pra cá a gente tem enfrentado, não só no Brasil, mas como no mundo de maneira geral, uma série de eventos políticos e econômicos que estão impactando a moda. Então o que a gente vive hoje é inflação em vários lugares do mundo, a gente tem problemas climáticos imensos que estão afetando também a produção de alimentos. A gente teve aí uma cena que pra mim é, meu Deus, assim, chocante, que é Veneza seca, a gente conseguindo ver o fundo dos canais de Veneza, entre outros, obviamente, né, muitos eventos climáticos. E a gente tem uma guerra também que, infelizmente, está durando mais de um ano, que está impactando na produção de alimentos, no acesso a determinadas matérias-primas, que tem a ver também com crise energética ao redor do mundo. Gente, um cenário assim difícil de lidar, né? Isso fazendo um contexto geral. Então a gente tá tendo muita instabilidade econômica e política. E tem tantas coisas diferentes acontecendo ao redor do mundo que é praticamente impossível a gente não estar sendo impactado de alguma maneira. Claro, tem as pessoas que vivem na bolha suprema, tem. Mas de maneira geral, a maior parte da humanidade tá conectada por esses movimentos e tá sentindo. Por mais que a gente não pense às vezes conscientemente, nós estamos sentindo sim. Então, dentro desse contexto, o que a gente teve na moda até agora? A gente teve uma euforia, um otimismo, a gente estava querendo usar muito brilho, muita cor, a gente viveu esse momento de color blocking, enfim, a gente tava com a energia lá no alto, com entusiasmo, assim, da vida pós-pandemia. O que aconteceu, assim, num movimento seguinte a isso? A gente foi impactado por todo esse cenário e a recessão chegou na moda, então por isso que a gente fala Recession Core. Core é o que a gente tem usado como estética, como o centro das coisas, e recession é a recessão em inglês, né? Então a gente tá vivendo esse momento de moda da recessão. O DNA da moda nesse momento está sendo composto em grande parte por essa questão de recessão. Então a gente tem visto aí muitos movimentos que comprovam isso e que agora vocês vão fazer um checklist do que vocês já têm visto, porque sim, vocês já sabem disso, poderiam não saber o conceito por trás, mas a gente já tá vendo isso. Então o que a gente tem? A saída da logomania, então aquele momento de super ostentação que a gente viveu há pouquíssimo tempo, sai de cena. A gente tá vendo uma limpeza visual maior, digamos assim, nas passarelas, nas coleções. Os designers estão optando por peças que sejam mais confortáveis, que tenham tons mais neutros, que apostem em tecnologia, mas principalmente no básico, no clássico. Então a gente tá olhando de novo para aquele armário que é mais voltado pro essencial, um armário um pouco mais minimalista. Por quê? Se a gente for pensar que a gente não tá comprando tanto, a gente começa a olhar pro nosso armário com outro olhar. A gente precisa que as peças se casem, que elas sejam fáceis de combinar, que elas durem. Então a mentalidade do consumidor tá passando por uma mudança. Aqui eu abro um parênteses fazendo um contexto Brasil, né? A gente tá num país de terceiro mundo, a gente vê aí uma democratização da moda, principalmente através de aplicativos de compras que dão acesso às pessoas a terem coisas que elas sempre sonharam. Para alguns grupos a gente vai ver isso de uma maneira um pouco diferente, mas de maneira geral a mentalidade do consumidor ao redor do mundo tá muito mais voltada para comprar uma moda mais durável. Óbvio que tem também um pouco da questão da sustentabilidade, porque muita gente também está pensando nisso, mas essa questão da recessão ela vem forte, porque a gente não vai poder comprar uma série de coisas, então a gente tem que escolher melhor. Então a gente precisa de alguma coisa que dure e ou que a gente possa vender depois. Então a gente vai ter todo um mercado de segunda mão, né, o second hand, onde a gente vai poder fazer com que essas peças virem dinheiro, e a gente só pode vender o que for bom. O que não for bom
é muito difícil da gente passar adiante. Então uma coisa boa e bem cuidada pode virar dinheiro se tu precisar. E a gente também vê muitas peças que tem esse DNA anos 90, mais clean, vindo com muita força. Em relação a cores, eu já falei pra vocês dos neutros, mas também eu acho importante falar que não é que a cor não vai existir. A gente tem visto, a gente está em semanas de moda, em breve eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre pontos importantes, mas a gente vê cor, mas sem saturação, sem grandes vibrações. Então a gente vê rosa pastel, por exemplo, como uma das cores que tá vindo com maior ascensão, um tom de verde pastel também. Então tudo tá um pouco, sabe, que menos. Ai, tá, isso quer dizer que ninguém mais vai usar brilho, que do nada a roda mudou. Não, é um movimento. A gente vê aí um movimento que vai se construindo, que vai se consolidando, mas que sim, já é muito forte. A gente tem visto várias estéticas que trazem esse DNA das peças mais básicas. Claro que a gente tá fazendo aí um contexto que faz muito sentido, mas também é preciso dizer que a roda da moda gira. Então a gente viraria, com certeza, para esse lado mais básico pós essa profusão. Até se a gente for dar uma olhada recentemente na história, a gente teve aí anos 80, muito brilho, ombreiras, coisas extravagantes, enfim, anos 90, básico. Então a gente tá de novo vivendo isso. A gente veio desse início de anos 2010 com todo esse boom muito semelhante ao que a gente viveu nos anos 80, claro, com uma estética um pouco menos marcada, porque hoje em dia muitas estéticas coexistem, mas a gente teve uma coisa muito parecida. Então agora a gente viraria. Eu só acredito que demoraria um pouco mais e que esse movimento seria um pouco mais lento, mas de fato o que a gente vê agora é muito essa moda da recessão. Infelizmente a gente tá passando por isso. Nas passarelas a gente viu as principais marcas trazendo esse detox, digamos assim, visual, como Saint Laurent, Gucci. Óbvio que Gucci teve a troca do diretor criativo, que o Alessandro Michele saiu, mas como tudo isso já estava desenhado pelo mercado, até a própria substituição do Alessandro, eu acredito que teve muito a ver com a marca enxergando todas essas questões que estão vindo e que em algum momento a história dele, né, ia acabar ali, já não estava tão encaixada com o que a Gucci enquanto marca precisava. Além disso, a gente viu movimentos aí nos tapetes vermelhos, isso aí veio lá do TikTok. E agora um pause, vocês estão acompanhando a rede vizinha? Gente, quem tem, coloca nos comentários pra mim, preciso fazer essa pesquisa aí com vocês. Mas voltando, por lá viram que nesses últimos tapetes vermelhos do início do ano, agora de 2023, as atrizes mais famosas e que sempre usam aquelas joias maravilhosas, Chopard, Cartier, com pedras gigantes, diamantes, enfim, estavam num visual mais clean, sem tanta ostentação. Então tudo isso são sinais muito claros que a gente tá vendo da indústria, do mercado e que tá chegando muito forte ao consumidor, que a gente tá nesse momento de recessão. E assim, gente, o que significa recessão? Significa a gente parar, retroceder, analisar. A recessão financeira, ela já estava sendo prevista pelos economistas. Era sabido que ela ia chegar. Uma coisa que é super importante da gente falar é, nesse contexto, não quer dizer que tá todo mundo com menos poder aquisitivo. O que aconteceu para muitas pessoas foi que quem tinha muito ficou com ainda mais. Porém, a gente sabe que as pessoas são inseridas na sociedade, então assim, pega mal andar aí ostentando. Então, até eles deram essa diminuída, porque é ruim até para os negócios ter um movimento social ante essas pessoas. Então é mais fácil elas passarem, digamos assim, que despercebidas. E isso me fez pensar numa coisa. Faz um tempo que a gente vem realmente questionando essas posturas, mesmo antes da questão da recessão. Já na pandemia a gente falava sobre pessoas que pareciam que estavam desconectadas desse mundo. Teve até algumas críticas diretas a pessoas de Hollywood que mostravam uma vida parecia no conto de fadas, enquanto o mundo estava atravessando vários problemas. Então a gente tem aí críticas sociais que impactam essas pessoas e os negócios dessas pessoas, e até quem não é assim tão inalcançável, mas que, enfim, tem uma boa grana, mas trabalha com o digital, tá muito suscetível a esse tipo de coisa. Então
percebam que isso vai meio que mudando o comportamento de todo mundo. O que eu vejo como uma coisa muito positiva, já que a gente tem que extrair coisas positivas, eu vejo que é uma super oportunidade da gente conseguir finalmente entender melhor o que funciona para o nosso armário, no que a gente deve investir mais, conseguir perceber mais a questão de qualidade de roupa, porque roupa às vezes não, muitas vezes é tida como frívola, como fútil, enfim, mas olha, se a gente for pensar, isso leva vários minutos do nosso dia, pelo menos da maioria das pessoas ali escolhendo uma roupa, muito do orçamento financeiro das famílias, ainda que a pessoa não seja uma consumidora ávida, digamos assim, ela vai ter ali filhos, marido, e geralmente a mulher tá à frente dessas compras. E não seria positivo para todo o financeiro, né, para toda a saúde financeira da família que a mulher fizesse compras mais assertivas? Ainda tem espaço para alguém que compra sem olhar a etiqueta, sem entender minimamente? Vai. Eu não digo que a pessoa tem que... Vamos fazer uma analogia. Eu amo analogia, gente. Uma analogia tipo com a nutrição. Não é que a pessoa tem que saber os polissacarídeos, os monossacarídeos, os não sei o que lá. Não, mas assim, minimamente, né? Carboidrato, gordura, açúcar. Então, quanto mais a gente conseguir entender, vai ser melhor, inclusive pro nosso bolso. Esse, com certeza absoluta, é o movimento de moda mais importante que a gente está tendo esse ano, justamente por todo esse contexto. Dificilmente uma coisa vai se sobrepor a isso, que impacta a humanidade inteira. Então percebam que quando a gente olha a moda de fora, a gente consegue entender muito desses movimentos, porque tudo se reflete na forma como a gente se veste. Um breve contexto daqui pra trás vivemos agora esse momento mais minimalista, de recessão. Anteriormente a gente estava extravagante, otimista, usando coisas brilhosas, nananana, coloridas. Anteriormente a gente estava trancado em casa, numa pandemia mundial, usando muito moletom, com vários problemas de saúde mental, etc, etc, etc. A gente consegue aí traçar uma linha. Por mais que a gente tenha uma profusão de estéticas e tendências assustadora, a gente ainda tem um norte das coisas. E eu espero muito que tu tenha curtido esse vídeo. Se tu gostou, deixa o teu like aqui pra mim, que é super importante, te inscreve no canal e compartilha com uma pessoa que vai curtir, tá por dentro de todo esse assunto e de todo esse movimento. É isso, meus amores, um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.